Artigo A Cultura do Movimento, Capoeira. Alunos: Andréia Quirino de Freitas, Júlia Macedo Moreno, Leonardo Teles, Luan de Andrade Bastos e Pedro Henrique Cunha dos Santos Silva. Tutor: Eduardo Schering. Introdução. Para Areias, como os escravos africanos não possuíam armas para se defender dos inimigos, os feitores, os senhores de engenho, movidos pelo instinto natural de preservação da vida, descobriram em si mesmos a sua arma, a arte de bater com o corpo, a semelhança das brigas dos animais, suas marradas, coices, saltos e botes. Aproveitaram ainda suas manifestações culturais trazidas da África, suas danças, cantigas e movimentos. Dessa forma nasceu o que hoje chamamos de capoeira. Areias, em 1996, afirmou. Em publicação posterior, acrescentou, tendo como mestra a Mãe Natureza, utilizando-se das estruturas das manifestações trazidas da África, os negros criam e praticam uma luta de autodefesa para enfrentar o inimigo. Reis, em 1997, em posição idêntica, afirma: a capoeira é uma manifestação cultural brasileira, nascida em circunstâncias de luta por liberdade nos tempos de escravidão. Alguns atores questionam o fato de a capoeira ter surgido apenas no Brasil, embora africanos de origem banto tivessem sido levados para diversos outros países na mesma época. Capoeira, 1998. Em sua obra Capoeira, Pequeno Manual do Jogador, asseverou: temos agora uma ideia de como nasceu a capoeira, mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindos de várias partes da África. Mistura realizada em solo brasileiro durante o regime de escravidão, provavelmente em Salvador e no recôncavo baiano durante o século XIX. No entanto, de acordo com Mello, em 96, essa prática se dava de maneira clandestina, pois uma vez que ela era utilizada como arma de luta, os senhores de engenho passaram a coibi-la veemente, submetendo a terríveis torturas aqueles que praticassem. Santos, 1990, comenta que para assegurar a sobrevivência da capoeira naquela época, os capoeiristas, quando na presença dos senhores de engenho, praticavam-na em forma de brincadeira, quando na verdade estavam treinando. O berimbau que servia para dar ritmo também servia para anunciar a chegada de um feitor, ou seja, a hora de transformar a luta em dança. Com o passar dos tempos, os nossos colonizadores perceberam o poder fatal da capoeira, proibindo esta e rotulando-a de arte negra. Meu nome é Andréia Quirino de Freitas, sou aluna do 4º período de Educação Física da Faculdade Uniaselv. Vou falar sobre a metodologia. Na resolução do nosso artigo, o método utilizado foi revisão bibliográfica através de pesquisas dentro de artigos acadêmicos. O artigo faz menção ao contexto histórico da capoeira, detalhando de forma objetiva sua trajetória, até fixar-se perante a sociedade e aos órgãos educacionais. Foram achados mais de 10 fontes de pesquisas e artigos, mas somente as citadas na referência se adequaram ao padrão de critério de inclusão e exclusão recolhidos pelo grupo. Levando em conta, são esses os critérios. Critérios de inclusão: estar presente em base de dados de confiança Google Acadêmico e Cielo. Exclusão: não estar presente em uma dessa base de dados de confiança. Inclusão: artigo dos últimos 18 anos. Exclusão: artigos publicados antes de 2003. Inclusão: tivessem foco na capoeira como ferramenta pedagógica e inclusiva. Exclusão: não tratar especificamente da questão da inclusão educacional e social. Olá, meu nome é Leonardo Teles Freitas da Silva, sou aluno do 4º período de Educação Física da Faculdade Uniaselv. Vou falar sobre resultados. Aos autores da capoeira, as definições geralmente estão ligadas às transformações históricas da prática, já tendo sido definidas, como cita Lusac e Tubino, 2009. Pelo conhecimento corporal originado
das classes mais baixas de origem afro-brasileira, como ginástica nacional, corrente esportiva e outros autores a seguir, como Invenção dos Africanos no Brasil. Rego, 1968. Notável luta acrobática. Da Costa, 1962. E também como prática manifestação cultural brasileira de origem escrava, como facetas artísticas, sociais e esportivas. Silva, 2015. Páscoa, Bortoleto e Paulielo, 2012. Páscoa, 2011. Resumidamente, esses fatores formaram a capoeira como uma manifestação diferenciada, plural, indeterminada e contraditória, que contribuíram para que ela adquirisse a condição de arte planetária e fosse registrada e nomeada no ano de 2014 pela Organização das Nações Unidas, ONU, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Falcão, 2016, SP. Entretanto, ambas possuem ênfase no primeiro. Logo, essa demonstração parece ser o principal caráter dessas práticas, de acordo com os autores estudados. Ao se referir sobre a categoria características da prática, temos como base os fundamentos estabelecidos por Toledo, Tsukamoto e Kabernato, a saber, diversas formas de ginásticas, composição coreográfica, criação coletiva, estimulação à criatividade com o método de ensino aberto, inexatidão na quantidade de participantes, vestuário livre, uso de materiais, a variedade musical, a não competitividade e o favorecimento da inclusão, a formação humana, o prazer pela prática. Como características da prática, baseando-se na leitura de Rego, 1968, relacionamos como fundamentos da capoeira o jogo, os instrumentos musicais, os cantos e cantigas e os golpes e movimentos. Ambas as práticas possuem elementos corporais em seus planos baixo, médio e alto, acrobáticos, rítmicos e de musicalidade, embora tenha gestualidades específicas e construídas historicamente. Apesar da capoeira possuir um repertório corporal diferente da ginástica devido ao seu caráter voltado à luta, como exemplo, os golpes e as esquivas, há alguns elementos corporais e acrobáticos que são extremamente parecidos, especialmente os componentes de acrobacias, suas regras e as formas de execução na capoeira têm múltiplas possibilidades, pois nela há floreio, que é a execução da acrobacia com padrões de corpo polissêmico e polirrítmico, seguindo a estética da ginga, mas também podem ser floreados movimentos que não são acrobáticos. A capoeira possui uma característica de criação de forma individualizada e em dupla, no caso do jogo, no qual há um debate corporal estabelecido entre os dois componentes em uma técnica de improvisação, como uma brincadeira de pergunta e resposta não ensaiada. Conclusão: a capoeira pertence às manifestações da cultura corporal por serem polissêmicas e multifacetadas, por estabelecerem um diálogo com outras práticas, como a luta, o jogo e a dança, e por serem essencialmente demonstrativas, também podendo ser competitivas. Com relação às suas características, encontramos, do mesmo modo, muitas semelhanças, dentre elas a presença de elementos corporais, acrobáticos, rítmicos e expressivos, a liberdade de criatividade, jogo, coreografia, número indefinido de participantes, coreografia, roda,
e a valorização das experiências individuais e coletivas, tendo suas singularidades em sua trajetória histórica e gestual, que lhe conferem identidade.